Eu sou a Yuma Mudra, este é o vídeo número 4 sobre o meu romance traduzido para português, A Ilha da Sibila, ou O Ensejo dos Sentidos. Eu já expliquei nos outros vídeos um pouco o resumo do tema dessa história. O tema é a grande yogini tibetana Yeshitsu Gyal, que de certo modo é a mestra espiritual de uma personagem feminina que vive na Serra da Estrela e construiu um jardim mágico. Este jardim é como um paraíso e nos demos conta que viver no paraíso é difícil. Por que é difícil? Porque é fácil. Por que é fácil? Porque de certo modo nos requer entender que o nosso paraíso interior necessita comunicar com este paraíso exterior, ou seja, se toda a minha volta é perfeito, se toda a minha volta não é agressivo, não é perigoso, não me pede nenhum tipo de esforço, é que eu chego a este jardim já adulto, já tal como eu fui habituada a viver, não é? Por exemplo, imagina, neste romance fui habituada a viver numa sociedade de consumo, fui habituada a viver num lugar onde era necessário provar que eu tenho uma profissão, provar que eu sou importante, provar que as pessoas vêm até ter comigo, o que é mesmo as características da vida da Tria, que depois no romance se chama outra coisa que não vou dizer, para que você não tenha conhecimento de todos os detalhes do romance, mas ela chega como Tria, e a Tria era uma mulher que vivia na mesma sociedade que nós hoje em dia, e ela era uma vencedora, era uma mulher que educou os filhos sozinha, porque separou-se do marido, tinha tido os filhos com um senhor africano. Ela é francesa, de estatura mais pequenina, mas forte e loira, e é uma mulher que era dentista. E ela encontrou-se de repente numa situação de guerra mundial, de dificuldades, eram como guerras civis por todo o mundo inteiro, e tornou-se numa guerreira para proteger a filha dela. E então, ela quando chega, por acaso, depois de arriscar a vida dela, não é? No temporal, ela chega à ilha quase morta, é ressuscitada pela Aryabi, a mulher mais velha, que se tornou Buda, e a Aryabi ressuscita a Tria, e ela vai, pouco a pouco, ver que Tria não tem capacidade de sentir-se em paz. Não é que não haja paz neste lugar, não é que a Tria não seja contente de descobrir que de repente pode sobreviver e mesmo viver sem sobreviver. Não é que a Tria não tenha a satisfação de ver que a filha dela está a salvo. É que a Tria não consegue despegar-se do inferno. O inferno instalou-se nela própria. E então é o espelho terrivelmente brilhante e terrivelmente cruel da perfeição da ilha do paraíso, que faz com que a Tria sente-se mal, e Tria ainda por cima combateu tanto, que foi no combate que ela encontrou a capacidade de se concentrar. E se vocês ouviram os outros vídeos, eu falei na concentração. Ela conseguiu se concentrar no sentido de não experimentar conflitos de pensamentos e de emoção no acto marcial, tipicamente, digamos, masculino, normalmente, não? Mas na Tria foi na marcialidade que encontrou a única momento na vida dela, dentro do tormento das guerras, encontrou
a paz interior através da ausência de conflitos dos pensamentos e de conflitos das emoções. O que em inglês chamamos one-pointed mind. Quando chega à ilha, não tem por que matar ninguém, nem se defender, nem nenhum tipo de guerra. E de repente, para ela, é como se ela não tivesse já nenhum tipo de sentido. E ela descobre muitas coisas que foram escondidos nela própria durante os combates, durante as provas que atravessou. E custa-lhe imenso. Depois custa-lhe imenso também perdoar. Não é no sentido de desculpar, mas é no sentido de resolver dentro dela própria o rancor. E o que se passa é que, como ela é uma mulher muito inteligente, ela dá-se conta que, ao fim e ao cabo, ela, dentro dela, tem ainda um fiozinho de luz que não quer desistir da bondade, não quer desistir da chama, não é? Chamamento, a chama da vida, não é? Ela não quer desistir disso, mas ao mesmo tempo ela fica submergida pelas emoções negativas e pelas memórias e pelos sonhos e pelos pesadelos e não sabe como fazer porque ela sente-se mal com ela própria. E então isola-se, não é? Ela fica lá naquela ilha a se julgar a si próprio e ao mesmo tempo a se dar conta e ao mesmo tempo a tentar entender o que é que se passa com ela, como é que ela poderia fazer. E a mulher mais velha, que é um Buda, deixa a Tria desenrascar, porque ela sabe que a Tria é uma individualista, que ela precisa fazer as coisas por ela própria. Mas a Ariabi, pouco a pouco, vai ajudar a Tria, mas vai ajudá-la de uma forma surpreendente, porque não a vai ajudar com abraços e beijinhos, vai ajudá-la dando-lhe desafios, dando-lhe algo pelo qual ela poderia lutar. E a Tria vai fazer um caminho graças à descoberta de certos textos que estavam escondidos e vai descobrir que ela pode encontrar uma maneira não só dela própria abrir um pouco a alma dela nesse jardim e relaxar e confiar, porque esta é que é a dificuldade, não é? Não consegue simplesmente confiar na presença simples, na simplicidade. Mas ela vai descobrir também que ela pode, pouco a pouco, desistir da morte. Não é no sentido que ela não quer... como é que eu posso explicar isto? A Tria combateu tanto contra a destruição, a guerra e a morte, que ela tornou-se numa pessoa apegada aos processos de conflito e de morte. Então ela, no fundo, custa-lhe muito é viver, mais do que morrer. E ela descobre, pouco a pouco, graças à dança, graças ao canto e graças à própria ilha e, sobretudo, graças aos animais. Ela descobre que este fio de luz, naquela brecha, o ensejo dos sentidos, dá-lhe a possibilidade de voltar a ter capacidade de comunicar com as outras mulheres e também dela desenvolver a beleza que vive dentro dela, apesar de tudo. Este foi o vídeo 4.